Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Lindomar. Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho de como eu monto normalmente os formulários no Google Formulários com atividades. Então eu vou começar aqui abrindo o navegador de internet. No caso aqui, nesse canto superior direito, eu já estou com a minha conta do Gmail logada. O ideal é eu sempre fazer o seguinte, eu venho nesses pontinhos e acesso o Google Drive. Acessei, ele vai abrir aqui normalmente. Ok, nessa parte onde eu tenho várias pastas, vários arquivos aqui, eu posso criar uma pasta. Olha, se eu venho nesse novo, aqui que está do lado, vou até apontar até com o meu dedo aqui para vocês. Olha, se eu venho nesse novo aqui, eu posso criar uma nova pasta aqui, sem nenhum problema. Caso eu crie uma pasta, vou até criar uma pasta nova para vocês verem o processo como um todo, né? Então, ó, criar pasta. Aí eu vou colocar aqui a pasta com o nome teste. Ok, desse nome só para fazer realmente um teste de como criar o formulário para vocês. Ok, a pasta foi criada, abri aqui, ela está em branco, obviamente, né? O que eu faço nesse momento? Eu venho em novo, novamente, desço aqui e vou em mais. Aí eu tenho aqui formulários Google e posso clicar na setinha e vem formulário em branco. Ótimo, eu abri aqui a parte do formulário. Vou até dar um zoom aqui na página para ficar mais fácil vocês visualizarem. Muito bem. Olha só, formulário totalmente em branco. Eu posso, primeiramente, vir aqui nas configurações desse formulário e eu posso fazer várias coisas aqui. Posso, por exemplo, pedir para coletar e-mail. Se eu marcar a opção de coletar e-mails aqui, o que vai acontecer? Só vai conseguir enviar o formulário, as respostas, aquela pessoa que colocar o e-mail na hora de enviar. Caso contrário, não envia. Se eu coloco recibos de respostas aqui, automaticamente a pessoa coloca o e-mail e recebe. Olha só, até marquei, ficou. Se a pessoa que responder, solicitar o recibo ou sempre. Se eu colocar sempre, automaticamente ela vai receber. Se eu colocar aqui, só se a pessoa quiser receber, certo? Então tem essas opções nas configurações. Mas normalmente a gente deixa aqui em aberto para não coletar e-mails, para que fique mais livre para a pessoa responder. No caso de marcar o e-mail, posso também limitar que a pessoa só consiga responder uma única vez, certo? Eu tenho essas opções também, que os participantes podem editar o arquivo, podem ver gráficos de sumário e respostas de texto, apresentação, testes. Testes, aqui eu acho interessante. Normalmente eu crio um teste, eu venho aqui, aí olha só, algo interessante. Como vai criar um teste, o sistema vai enviar para a pessoa que vai responder o formulário as respostas corretas. Eu posso permitir aqui que as respostas sejam enviadas ou feedback de respostas seja enviado imediatamente após o formulário ser respondido ou posteriormente. Nesse caso aqui, é necessário colocar o e-mail novamente, tem até a opção aqui. E o que eu quero que as pessoas que responderam vejam? Eu posso marcar ou desmarcar o que eu quiser aqui, as perguntas erradas, respostas corretas, valores, tudo que eu quiser. Mas eu vou deixar da forma que está, simplesmente habilitei. Estava aqui, vim aqui, habilitei e deixei as outras opções do jeito que estava. Ok. Criei aqui a configuração do meu formulário, que é a primeira parte, a mais importante. A primeira parte aqui, então, na hora de criar o formulário, eu vou colocar aqui um título a ele. Por exemplo, eu coloco aqui atividade. Tá tudo maiúsculo aqui, eu vou mudar só um minutinho. Atividade de língua portuguesa, por exemplo. Vou deixar só desse jeito. A descrição eu posso escrever atividade relacionada a isso, aquilo, posso colocar a informação que eu quiser aqui. Ótimo. Muito bem, então eu clico aqui e venho aqui na parte de formulário sem título, automaticamente ele já transcreve o que estava daqui para cá, não precisa nem copiar e colar, é automático. Mas se eu quiser vir aqui também dar um outro nome para esse documento, ótimo. Olha só, automaticamente o sistema já vai salvando essas informações. Se eu vier aqui nessa aba, na parte superior, e simplesmente fechar, eu já posso voltar aqui, olha só, estou na pasta lá do meu Drive, o teste que eu já tenho aqui
aquele formulário, que o salvamento é automático e é instantâneo. Abrir aqui para que a gente continue a edição. Ótimo, então eu quero criar aqui agora uma pergunta. Aqui, por exemplo, para eu fazer isso para uma escola, é interessante que eu pergunte o nome, né? Para que fique mais fácil de identificar. No início aqui eu coloco aqui, qual é seu nome? Ok, posso deixar desse jeito, deixo aqui como resposta curta, que ele vai poder responder, e eu marco aqui como obrigatória. Ótimo, que ele vai ter que responder, ele não consegue enviar a resposta se ele não escrever o nome. Chave de respostas, nesse caso aqui eu não preciso colocar feedback, não preciso fazer nada, porque simplesmente ele vai escrever o nome dele, certo? Nada, não preciso colocar pontuação, nem nada. Eu venho aqui no cantinho, vou adicionar uma outra pergunta. Aí eu coloco aqui, por exemplo, qual é sua turma? Beleza. No caso das turmas aqui, eu posso colocar uma outra forma de perguntas. Eu venho aqui e marco com múltipla escolha, que fica mais fácil. Aí eu vou colocando as opções. Vou colocar aqui, por exemplo, G1, dou um Enter, G2, dou um Enter, G3, dou outro Enter, H1, outro Enter, H2. Ótimo, eu criei aqui 5 turmas como teste. Marco como obrigatória também. Beleza. Não preciso novamente dar um feedback, nem colocar chave de respostas, tranquilo. E olha só, já coloquei 2 questões. Se eu quiser vir aqui visualizar esse formulário, eu venho nessa parte superior, onde tem esse olhinho aqui, eu já vejo como que ele está ficando, como que ele vai ser visualizado após eu finalizar e compartilhar. Mas vou fechar que não tem necessidade agora. Outra coisa que eu poderia mostrar aqui também no início era a configuração da personalização do tema. Eu clico aqui, olha só, eu posso escolher uma cor para o formulário, posso modificar esse fundo, posso escolher uma imagem. No caso de escolher uma imagem, eu posso fazer o upload de uma imagem ou escolher uma das que estão aqui já pré-definidas. Vou colocar essa aqui apenas para mostrar o processo. Ok, ela vai aparecer aqui. Eu venho aqui e fecho. Ótimo, tá aqui. Vou visualizar só para vocês verem que já aparece essa parte lá. Olha aí que bacana. Vai ficando bonitinho, né? Vou fechar. Vou agora criar uma nova pergunta. Agora sim, suponhamos... Melhor, eu vou fazer aqui, suponhamos que eu queira colocar um texto. Eu fui lá na internet, pesquisei alguma coisa. Eu vou até abrir um site aleatório aqui. Muito bom essa manchete aqui do site da Globo. Suponhamos que eu queira colocar alguma parte. Eu vou copiar aqui só para vocês verem o processo mesmo, né? Copiei. Achei de comercial aqui, tá difícil, né? Esforça-tarefa aqui. Eu vou copiar um pedaço. Esses 3 parágrafos. Dei um Ctrl+C, selecionei, dei um Ctrl+C. A gente tem que abrir outros programas para facilitar o processo aqui também. Normalmente eu abro aqui o Word. Aqui, dei um Ctrl+V. Ou simplesmente vou dar um Ctrl+Z e deletar aqui. Vou colocar no colar especial, né? Também posso fazer isso. Tem outras opções. Olha só, vou fazer dessa forma aqui para não ficar muito feio. Ok. Posso colocar em negrito. Aqui eu vou estruturar esse texto do jeito que eu achar melhor. Por que eu faço isso aqui? Porque o formulário em si, ele não dá a opção de você editar um texto, né? Então, isso é interessante ser feito primeiramente no Word. Eu copiei da internet aqui, mas só como exemplo. Eu posso digitar isso aqui no Word, bonitinho, formato, altera aqui a fonte, tudo que eu achar interessante. Então, aqui tamanho 11, eu vou colocar aqui um tamanho maior, tamanho 12, posso mudar a fonte. Aquilo que a gente faz normalmente no Word mesmo, ou em algum outro editor de textos. Não tem necessidade de ser simplesmente o Word também, né? Vou deixar aqui em Calibri como exemplo. Beleza. Então, suponhamos que eu queira colocar esse texto lá. Aqui, o que eu faço com esse texto? Eu vou salvar ele como rascunho aqui. Eu vou até colocar na minha área de trabalho, só para ficar mais fácil. Então, vamos lá, procurar. Aí eu coloco área de trabalho aqui. Vou deixar esse texto como um nome força mesmo, mas poderia dar qualquer outro nome. Ok, salvei. E aqui é interessante eu salvar novamente agora como PDF. Selecionei, está com o nome força também. Salvei, está no mesmo local. Quando eu salvo em PDF, ele vai abrir, se eu tenho aí um editor de PDF pronto lá, né?
Ok, aí eu quero colocar esse texto bonitinho, formatadinho. Eu venho aqui na parte de selecionar a imagem, melhor, aqui instantâneo, seleciono a imagem. Isso aqui pode ser feito também com qualquer editor, o leitor de PDF. Olha só, selecionei aqui como se fosse uma imagem. Ótimo. Ficou azul? Automaticamente está selecionado. Vou voltar aqui, vou lá no formulário. Beleza, suponhamos que depois que eu coloquei essas primeiras informações, nome, turma, eu quero adicionar aquele texto. Beleza. Ah, eu pulei um processo aqui, eu vou voltar aqui. Eu selecionei aquela imagem, certo? Eu tenho que abrir aqui, por exemplo, o Paint, colher a imagem, eu tenho que salvar ela também. Então, que nome que eu vou dar para essa imagem? Suponhamos que seja força mesmo, né? É um pouquinho demorado, um pouquinho trabalhoso, mas fica bacana no final. Depois que a gente pega o ritmo, fica fácil. Vou salvar também na área de trabalho, porque a extensão é diferente aqui, que é JPEG, essa figura, né? Salvei, eu posso fechar. Agora sim, voltei para o formulário e eu quero adicionar essa imagem lá como texto. Vou em procurar, vou lá na área de trabalho, vou encontrar aqui, encontrei o arquivo força, o arquivo de imagem. Venho em abrir. Ok, tá aqui o texto bonitinho. Aí eu posso colocar uma informação aqui, ó, leia o texto a seguir. Beleza, coloquei 2 pontos, tá aqui. Aqui, como não tem perguntas diretamente, tá aqui, belezinha. Agora eu quero adicionar uma pergunta aqui. Adicionar pergunta, após o texto, olha só. Primeira pergunta. Aqui eu posso enumerar, olha só, número 1. Qual é... Opa. Eu tô ruim para digitar. Tá me atrapalhando aqui o tripé que tá na frente da tela. Qual é o título do texto? Aqui eu posso deixar para ele simplesmente escrever, se eu deixar como parágrafo ou como resposta curta, ele vai simplesmente escrever. Mas suponhamos que eu queira colocar essa questão de múltipla escolha também. Aí eu dou lá a primeira opção, eu posso vir lá e colocar força-tarefa, ou coloco aqui letra A, e coloco força-tarefa. Vou voltar aqui para verificar, força-tarefa, dou Enter. Letra B, coloco travessão. Vamos colocar aqui em julho, só aleatório mesmo, só para vocês verem como que funciona o processo. Letra C, República. Estou inventando aqui, vocês estão percebendo, né? Letra D. Deixa eu ver uma outra possibilidade aqui. Documentos. É claro que aqui eu vou fazer de acordo com o que eu quiser que eu tenha as respostas. E um detalhe, quando eu clico na resposta, tem essa questão de imagem aqui, eu posso até adicionar uma imagem também, qualquer imagem para que eles analisem dentro daquela opção. Mas beleza, eu quis essas respostas. Marco como obrigatória, não posso deixar de marcar essa opção aqui, que ela é obrigatória para ser respondida. E ok, eu sei agora que a resposta correta é a letra A. Selecionei, dou um Ctrl C para eu copiar. Aqui eu venho na chave de respostas. Beleza, vou atribuir uma pontuação, um ponto, por exemplo. Venho aqui em feedback de respostas. Olha só, para as respostas incorretas, eu coloco aqui o seguinte, resposta correta. 2 pontos, uns 2 Enter aqui, colo aquela opção, que é força-tarefa. E para as respostas corretas, eu posso colocar aqui, por exemplo, parabéns, né? Parabéns. Resposta correta. Perfeito. Vem aqui, salvo. Ok, eu tenho que marcar a opção correta também, que eu não posso deixar de marcar, porque senão todas vão ser consideradas erradas. Esse é o título, eu já dei um feedback para quem acerta e para quem erra, tá tudo prontinho. Beleza, concluir. Essa primeira está perfeita. Suponhamos que a próxima pergunta seja algo semelhante, uma pergunta que tem o mesmo modelo, que seja também de múltipla escolha. Vou fazer da mesma forma, eu venho aqui em duplicar. Agora fica até mais fácil, o feedback já está praticamente pronto. Olha só, eu posso deletar o que está aqui no início, seleciono cada opção e deleto também.
Só seleciona e deleta. Ficou em branco, mas o feedback está lá ainda, a sentença correta está marcada, esse aqui eu vou modificar. Uma segunda pergunta. Que estado foi mencionado no texto, por exemplo? Né? Só aleatório aqui, lembrando que tem muito a ver não, né? Que estado do Brasil foi mencionado no texto? Aí eu venho aqui e marco. Primeiro aqui, suponhamos que na letra A eu queira colocar Goiás. Segunda, eu escrevo letra B, coloco Minas Gerais. A terceira, eu queira colocar aqui Maranhão. Aí agora eu não posso dar Enter, porque senão vai virando aquele monte de opções. Ah, eu esqueci de colocar a letra aqui, eu posso voltar aqui, vem lá no início também, clico lá, coloco C, travessãozinho, 2 espaços. Letra D, Paraná, parece que foi isso que foi mencionado lá, né? Ok, Paraná. Agora, a resposta correta, eu cliquei do lado de fora para sair da seleção. E eu sei que a resposta correta seria a letra D. Venho aqui, seleciono, clico em cima, seleciono, dou Ctrl C, venho na chave de respostas. Primeira coisa, eu tiro de Goiás, que estava marcado já porque eu copiei de outra pergunta, e coloco Paraná. Venho aqui, então para quem acertar, ele vai receber essa mensagem aqui de parabéns, resposta correta. Então isso aqui eu deixo do jeito que está. Para aqueles que erraram, venho aqui e faço a edição nesse lapisinho. E seleciono aquela outra resposta que estava lá e coloco que está aqui, a nova resposta. Ok, concluído. Então, eu posso criar quantas perguntas eu quiser dessa forma, mas eu não posso esquecer de marcar a opção correta em cada uma delas, de editar a chave de respostas, de editar a pontuação, tudo bonitinho. Vai ficando bacana, olha só. Agora, suponhamos que eu quero uma pergunta de... Vamos ver as opções aqui. Olha só. De upload de arquivo. No upload de arquivo fica ruim, ele tem que mandar os arquivos, vai encher um pouco o drive lá, mas eu posso deixar de resposta curta. Ok. Colocar aqui resposta 3. Vamos criar uma pergunta aqui de forma aleatória. Qual o nome do juiz mencionado no texto, por exemplo, né? Qual o nome do juiz mencionado no texto? O qual aqui eu vou corrigir, porque não foi bem digitado não, né? Vou ter que acrescentar o... Qual o nome do juiz mencionado no texto? Aqui eu não quero dar as opções, eu quero deixar simplesmente para que ele responda. Eu venho aqui também, posso fazer um feedback do mesmo jeito, posso colocar uma nota, mas aqui suponhamos que eu não queira colocar o nome. Ou posso colocar também, né? Eu vou até copiar ali do outro local para ficar mais fácil. Olha de onde eu tinha tirado o texto. Vim aqui, dei o Ctrl C, voltei lá no formulário, coloquei aqui. Salvei. Aqui está tudo certo, não tem que marcar nada, né? Concluo. E marco ela aqui como obrigatória também. Tá pronta essa pergunta aqui também. Vamos visualizar aqui e ver como que já está ficando. Olha só, tá aí a atividade, o nome, a turma, o texto a ser lido, as perguntinhas que eu criei. E assim eu vou criando. Há possibilidades de eu criar, nessa parte final aqui, adicionar seção. Nessa pergunta aqui, por exemplo... Não, vou descer um pouco onde tem perguntas de fato, né? Nessas perguntas, suponhamos que eu queira fazer uma descrição dessa pergunta. Eu venho nos 3 pontinhos aqui, faço uma descrição, escrevo alguma coisa aqui para lembrar, tal... É bastante amplo e bastante completo esse formulário, Google Formulários. Ok, lembrando o mais importante, tudo que eu fiz aqui automaticamente está salvo, eu não tenho que fazer mais nada. Se acabar a energia, se eu desligar, se eu fechar isso aqui de forma acidental, se o computador desligar, o que quer que seja, automaticamente já está salvo, eu não preciso se preocupar, tá bom? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, na parte de enviar, como que eu vou compartilhar o arquivo? Na hora de enviar, eu vou fazer isso aqui. Eu venho aqui, marco esse clipezinho, ele vai gerar aqui um link enorme. Eu posso colocar aqui link curto, porque ele fica menorzinho, olha só, ficou um link pequenininho. Eu venho, copio esse link, posso fechar isso aqui. Aí, se eu estiver usando, por exemplo, o WhatsApp Web, eu venho, colo lá onde eu quero enviar e pronto. Envio no grupo de WhatsApp de escola, onde eu quiser enviar, é só colar aquele link que ele vai abrir aquele formulário.
Aí agora eu quero mostrar uma outra questão interessante também. Eu vou visualizar ele aqui e nós vamos responder aqui de forma de teste, né? Seu nome completo, vou colocar aqui, Lindomar Ribeiro. Sua turma, suponhamos que seja G1, vim aqui e marquei. Li o texto, vim cá, marquei. Opa, marquei errado, mas marquei de forma proposital. Vim aqui e marquei também. Aqui, por exemplo, vou colocar aqui um nome aleatório, Paulo Roberto. Ok. Terminei, respondi todas, eu posso enviar. Enviei o formulário, tá aqui, foi enviado. Essa opção de enviar outra resposta, eu posso desabilitar também lá na configuração, certo? Posso ver a pontuação, olha só, se eu clico na pontuação, aqui aparece que eu acertei uma de 3. Aí a primeira tá lá, ó. Eu marquei esta, mas a resposta correta seria força-tarefa. A segunda eu acertei, só aparece a opção de parabéns, resposta correta. A terceira eu escrevi Paulo Roberto e era Alessandro José Fernandes de Oliveira. Então não tive pontuação nela. Isso aqui, suponhamos que seja para um aluno, o aluno vai visualizar isso aqui na hora. Certo? Ok, fechei aqui. Posso fechar aqui também, porque foi respondido, né? Volto lá para o formulário. Aqui uma parte interessante, a parte de respostas. Uma pessoa respondeu. Muito bem, isso aqui só visualiza quem criou o formulário. Se eu, enquanto professor, eu visualizo todas essas informações, os gráficos, tudo bonitinho aqui. E aí, algo interessante também, eu venho nessa parte aqui superior, tem esse íconezinho verde de criar uma planilha. Eu crio aqui uma nova planilha, deixo marcado do jeito que está, ele vai criar uma planilha, e a partir daí, todas as respostas que forem enviadas vão vir para essa planilha. Vai aparecer aqui ó, o horário que foi enviada a resposta, quantas questões foram acertadas, o nome de quem respondeu, de qual turma e as respostas de cada questão. Ok? Então, gente, é bastante amplo. Eu mostrei aqui o básico mesmo em relação ao formulário, mas há muitas opções a mais que a gente pode trabalhar em cima. Tá bom? Espero poder ter ajudado. Muito obrigado a todos.